Cara, você vai conseguir terminar uma frase com a parceirinha ali. A parceirinha falou. E depois que ela falou, eu esperei um pouquinho, falei. Aí ela falou de novo, eu esperei um pouquinho, falei. Na terceira vez que ela falou, já atropelei. Mas está 2-1. Por que a mesa é legal? Olha, cara, eu vou falar um negócio que eu ouvi aqui agora. A mesa não é legal para quem fala. A mesa é legal para quem ouve. Estar com Jesus é sentar e falar, fala conosco. Você está com seu pai e com a sua mãe, deixa eles falarem, cara, e ouve, porque tem bagagem aí para ser ensinada, tem coisas para... Parece que tem filhos que ensinam os pais. O filho tem 15 anos, quer ensinar um pai que tem 50. Não quer dizer que ele não possa. Deve. Se o pai estiver viajando na maionese ou a mãe, tem que falar assim. Tem que falar. Porque isso é importante para o pai e para a mãe. Porque o pai não é infalível. Infalível só quem? Só Deus. Esses dias nós mudamos aqui o negócio da amizade intencional aqui do pessoal poder sair de domingo com cautela. Porque tem gente que é emocionada, né? Já falei com os emocionados aí. Porque não tem, quando tem dois emocionados que é ruim, cara. Quando tem só um emocionado, o outro que não é emocionado faz o que, Priscila? Segura a rédea. Mas quando tem dois emocionados, ferrou, velho. A Bíblia fala sobre hábitos que moldam desejos. Nosso culto é um hábito. Presta atenção. Nosso culto é um hábito. Agora eu falo para o seguinte. Você chega para o seu filho e fala assim, na sua casa, a tia fala assim, ô Paulinho, sábado lá 20 horas, hein? Sábado 20 horas. Aí esse parente sai de casa. A Rebeca e o João vai falar o quê? João, você vai falar o quê? É isso aí. Ele vai falar assim, não vai falar na frente da tia porque ele não é o pai. Mas os filhos vão falar assim, sábado? É igreja. Por que igreja? Porque o hábito. E o hábito criou o quê? O desejo. Então o hábito das 20 horas do sábado, você já sabe. Se você não vem aqui, fica o quê, Camila? Fica como? Se você não vem, Camila, às 20 horas do sábado, fica como? Incompleto. Então, cara, por que a gente não fala de desejos bons? Porque a gente tem hábitos ruins. E talvez você aqui está aqui como um religioso que não está nem entendendo o que eu estou falando, nem quer entender, porque assim vai continuar com os mesmos hábitos, de servir a Deus da mesma mesmice, de servir a Deus, não causando embaraço nenhum para o diabo, nenhum. Porque você senta na igreja, senta aí e acha que está fazendo alguma coisa legal, porque veio, sentou, mas não faz nada para o reino. Não é capaz de olhar e falar assim, cara, eu quero fazer alguma coisa pro reino, nem que seja ficar aqui para conversar com alguém, nem que seja pegar aquele negócio de bola ali e jogar aqui com alguém, nem que seja para falar com uma pessoa, mas eu quero ser útil no reino. Vamos. O autor de Hebreus diz, alguns criaram o hábito de negligenciar os cultos. É hábito. Você já percebeu que qualquer festa que a pessoa tem, você já sabe o que? Não vem no culto. Qualquer coisa contrária que não vem no culto, porque é um hábito. Hebreus 10, 25. E não deixemos, de quê? Não deixemos, quer dizer o quê? Crie o hábito. Não deixemos de nos reunir. Como? Igreja. Peraí. Opa. Se a pessoa fala que ele é igreja, por que está falando de se reunir? Ele se reúne com ele mesmo? Igreja, velho, tem que ter o quê? A reunião de pessoas. Isso é igreja. Aí forma o quê? O corpo místico de Cristo. A igreja é aí. Não é a igreja na sua casa. Eu sou a igreja. Tu não é a igreja sozinho. Tu não é. Nunca será. Entendeu? Como é de costume, segundo o costume de alguns. O hábito de não se reunir como igreja, já é o quê, Paulinho? Virou o quê? Um costume. O hábito de não se reunir, sabadão, gente, já percebeu que tem gente que fica doente? Não é o seu caso não, tá? Quando fala, ele está jogando direta. Tem gente que fica doente e não vem no sábado, mas vai trabalhar. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Sábado eu fiquei muito doente, mas segunda-feira está trabalhando. Ele ficou doente só para a hora do culto. Entendeu, gente? Então assim, porque a gente criou um hábito de qualquer coisa, a gente faz o quê? Não, eu vou dar um pelezinho no culto aqui. Porque o culto não faz parte do quê, Caio? Do hábito. Então é isso. Vamos lá, mas procuremos o quê? Encorajar. O que quer dizer encorajar, Filemão? Encorajar é vamos, filho, vamos.
Vamos. Desde pequeno, vamos filho, levanta, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Sexta-feira vai ter oração aqui madrugada, vai ter que ter gente sendo encorajada. Vamos filho, orar. Ser encorajado uns aos outros, encoraje uns aos outros. E a irmã, faltou, fez falta, irmã. Sabe? Você encorajar o irmão, ligar, irmão, o que aconteceu sábado? Você fez falta. Irmão, isso é tão importante, por quê? Porque quando o dedinho não está aqui, o dedinho faz falta. O dedinho no membro, sabe, faz falta. O dedão faz falta, aqui faz falta. Todo mundo aqui faz falta, todo mundo faz falta. Que quer fazer parte do corpo. Mas o corpo de Cristo tem que sentir falta um do outro. Vamos lá. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Qual o dia? Então, sobretudo agora, e Paulo já está falando isso há quantos anos atrás, cara? Sobretudo agora. E aí, se naquele tempo lá, Salomão, era importante estar na igreja e se reunir, imagine agora, cara. Imagine no futuro, Caio. E a igreja sempre se reunir como igreja, nos túmulos, nas cavernas. Eles queriam estar juntos, dizendo que Deus era bom. Eles queriam dizer que Deus era bom, mas era tão bom que eu sou disposto a dar a minha vida por ti. Vai, vamos acabar. Nossos filhos terão um desejo de estar na igreja. Por que nossos filhos terão um desejo de estar na igreja, Paulinho? Porque esse é o hábito da onde? Da casa. O hábito da família qual que é, Salomão? Eu e a minha casa fazemos o quê? Serviremos ao Senhor. Não existe a possibilidade de você não servir. Presta atenção. Isso não é uma obrigação, é um hábito. E o hábito vira um desejo. Toda semana. Essa não é a nossa alegria? Sabe, a nossa alegria é receber os nossos amados. Agora, deixa eu falar com você. Ó, agora quando só tem confusão, a gente não tem nem alegria de ficar junto, cara. A gente não tem nem alegria de ficar junto. Por quê? Porque sempre em nossas reuniões, era assim quando eu era mais novo, ou jovem. Sempre na reunião da minha família, acabava como, Bé? Pau, briga. Cara, você vai numa reunião de uma família, Juliana, para ficar em paz, sai de lá como? Confusão. Isso virou o quê? Um hábito, não pode ser, cara. Senta junto para tomar um café, sai confusão. Senta junto para almoçar, sai confusão. Senta junto para jantar, sai confusão. Vem fazer uma reunião de obreiros, sai confusão. Vem para a igreja, arruma confusão. Porque já virou um hábito. Vamos lá. A pergunta é, qual tem sido o hábito da família? Pergunta para o teu irmão, qual tem sido o hábito da tua família? Eu fico em silêncio para não ter confusão. Então fala assim, vai continuar esse mesmo hábito. Porque você pode falar, com a bondade de ouvir, para que essa confusão saia da tua casa, da tua família, e lá possa ter uma paz que excede todo entendimento. Vai. Qual tem sido o hábito da família? Faça um teste. Pergunta para o seu filho menor. Emily, se eu falar para você assim, Gabi, quer assinar o nome do seu filho mesmo, Miguel? Miguel, eu chamo de Gabriel, mudei. É Miguel, filho. Miguel, de sábado 8 horas, o que tem na sua casa? É isso que eu queria que você respondesse. O que você vem? O que você faz? E sexta-feira 8 horas? E quarta-feira 8 horas? E domingo? Aleluia, está quase um anjo esse menino. Quase um anjo esse menino. Glória a Deus. Isso vai virar o quê? Um hábito. E esse hábito vai trazer o quê? O desejo do quê? Você já começa a ler na Bíblia com o maior desejo? Você já começa a orar 20 minutos com o maior desejo? Não. Às vezes orar 5 minutos é uma dificuldade, mas você ora 20. Daqui a pouco você ora 30. Daqui a pouco você ora 40. Aí você fala, 40 não está dando. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E vira um hábito que você não fica sem falar com ele, sem ouvi-lo. Caráter representa, gente, o caráter é um conjunto de traços morais. O caráter é o quê? Um conjunto de traços morais e éticos,
que definem nossa conduta. Bem, pessoal, o caráter define a nossa conduta. O caráter representa a firmeza. O quê? A firmeza. O caráter representa a firmeza, Luiz. O caráter representa a honestidade. O caráter representa a coerência. O cara é coerente, ele tem caráter, ele tem honestidade, ele tem firmeza no que ele fala. Coerência do que pensamos, coerência do que dizemos e fazemos. Então, quando você vê uma pessoa tendo coerência no que ele fala, no que ele faz, no que ele diz, cara, ele tem caráter, aquele cara, ele tem firmeza no que ele fala. Vai. Especialmente em momentos de dificuldade. Você percebe o caráter da pessoa, cara, a firmeza da pessoa nos momentos de dificuldade. No momento de dificuldade, cara, ele tem coerência de falar: eu creio em Deus, eu vou ficar firme, eu não vou fazer nada errado. No momento de dificuldade, ele não quer jogar a toalha, ele não quer, agora eu vou embora, agora eu vou para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja. Cara, se você não quer ir para a igreja, é porque você nunca esteve aqui. Porque quem pisou nos santos dos santos não consegue ficar sem, cara. Moisés, quando pisou ali na sarça, pisou naquele lugar santo, cara, Moisés nunca mais conseguiu ficar longe de Deus e virou amigo de Deus. Então, sabe, hoje eu entendo o que meu colega me falou, Cris, eu jamais quis sair do evangelho, porque é tudo que eu tenho. Vai. Por isso que, ainda que a videira não dê, mesmo assim, eu estou firme. Vai. A repetição de ações formam hábitos. E hábito forma o quê? Caráter. Não tem gente que fala assim: esse cara é um mau caráter, porque os hábitos dele são ruins. Esse cara é bom caráter, porque os hábitos dele são bons. Os hábitos são bons, cara. Você já sabe até o que o seu filho vai falar, como o seu filho vai reagir. Por quê? Porque o hábito daquela pessoa reagir é sempre o mesmo, com firmeza, com coerência, com honestidade. Agora você até sabe quando sem caráter também vai agir, porque você pode ajudar ele o quanto você quiser, ele vai falar mal de você. Porque ele não tem coerência no que ele fala. Uma hora ele está falando que você é o maior homem de Deus, outra hora ele está falando que você não presta. O hábito se transforma em uma ação automática quando se repete consistentemente as ações de bondade, honestidade, e isso firma o caráter. Se você repete o hábito de orar, qual que é o seu caráter diante de Deus? Um homem de oração. E lê a Bíblia. E agora aquele marido que é meia boca, não ora, não lê Bíblia, não tem tempo para Deus, nunca tem tempo para Deus. Qual que é o caráter dele? Esse rapaz aí, ele vai na igreja, mas assim, não tem envolvimento nenhum com Deus, nenhum. Ele vai lá. Ele é famoso católico não praticante. Ele vai lá. Vamos lá. O caráter e os hábitos estão profundamente conectados. O caráter e o hábito estão o quê? Conectados. Hábito bom, caráter bom. Hábitos ruins, caráter ruim. Entendeu? Como diz o famoso ditado popular: a repetição forma o hábito forma o caráter. A repetição forma o hábito e o hábito forma o. Por isso que você tem que colocar teu filho pequenininho, teu neto, para repetir hábito. Hábito bom. Repete, até a hora que aquilo ali está conectado com ele, tão conectado que ele não abre mão mais daquilo. Agora aquilo passa a fazer parte do desejo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar e jejuar, mesmo que às vezes a gente não quer, mas a gente faz disso um hábito. E o hábito vai virar um desejo. Você pode iniciar não querendo, mas vai virar no final um desejo. Amém? É que nem namorar em santidade, cara. Você tem como hábito: não, cara, eu quero namorar em santidade, eu quero levar minha esposa para o altar virgem, eu quero levar minha esposa bem para o altar. Isso vira um hábito dentro do teu relacionamento, que não tem como você falar assim: é um hábito, eu tenho um caráter. Vamos lá, a espada está quase dormindo ali, vamos lá. Os hábitos serão comportamentos que já se tornaram automatizados. Você já li, não li não? Tá. Eles foram gerados por repetição diária. Qual que é o hábito que você tem que repetir diariamente aqui a partir de amanhã? Repita os hábitos, que vai virar o quê? Você vai se conectar com isso, e vai virar, fazer parte do teu
Caráter. Repita hábitos bons, cara. Repita hábitos bons. Existem os maus hábitos e os bons hábitos. Saiba que as pessoas sem caráter praticarão seus desejos simplesmente pelo que quer. As pessoas de mau hábito, as pessoas sem caráter, as pessoas o quê? Sem o quê? Praticará seus desejos simplesmente pelo que eu quero. Eu quero e não importa o que você quer, porque o que eu quero é o que eu vou fazer. É uma pessoa sem caráter. Quando a gente vai fazendo as coisas sem ouvir ninguém, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser uma pessoa sem caráter. Lembra quando eu fiz aqui, ó, cara, a primeira pessoa que a gente tem que ouvir é Deus. E Deus nunca vai falar coisas que é quebra de princípio para você. Por isso que eu falo, sabe, a gente não precisava ficar cuidando aqui, ai, não pode isso, não pode aquilo. Cara, se a gente ouvisse mais a Deus, a gente ia saber o que a gente poderia ou não poderia fazer, mas a gente não quer ouvir a Deus, porque o que importa é o que eu quero. Se tem alguém que quer o nosso bem, é Jesus Cristo, o Nazareno. Se tem alguém que ama a gente, é Jesus Cristo, o Nazareno. E depois deles, quem? Quem? Os nossos pais. E depois deles, os nossos líderes. Eles também nos amam. Eles também querem o nosso bem. Você sabia que tem muito pai que dorme tranquilo e o líder não? Pela alma de uma pessoa? O pai dorme tranquilo, a mãe dorme tranquilo, mas o líder não dorme. Por quê? Porque isso vem junto com o teu ministério. Isso vem junto, isso é a carga do teu ministério. Outra coisa, ó, graças a Deus nós temos esse ensinamento aqui, ó. A gente não fica oferecendo ministério para ninguém aqui não. Porque eu sempre falo, quer ir para o inferno mais rápido? O lugar de ir para o inferno mais rápido, se não tomar cuidado, é onde, Paulinho? É no ministério. O lugar de ir para o inferno mais rápido, se você não tiver uma vida com Deus, é no ministério. Porque no ministério você vai fazer besteira e o preço é maior. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Porque as pessoas oferecem o ministério, mas não oferecem a cobrança. Então assim, ó, põe lá a última transparência, querido. Eu quero que a gente reflita hoje sobre os nossos hábitos e mude, se for necessário. Próximo hábito dessa semana, desse mês, vai ser o hábito de servir o próximo. Você vai servir pessoas essa semana, esse mês. Quando a gente chegar em julho, a gente vai ter um outro hábito. Então junho agora, tá terminando junho, né? Então julho inteirinho vai ser o hábito do quê? Servir as pessoas. Glória a Deus. Foi bom para você? Foi bom para mim também. Nós estamos criando hábitos bons aqui na igreja, que vai criar caráter bom, pessoas de caráter. Nós queremos pessoas religiosas ou queremos pessoas de caráter? Que adianta você estar aqui na igreja, mente pra caramba, fora da igreja ninguém te conhece como crente.